Olá pessoal, do nosso Música Proparoxítona. Hoje estamos aqui para relembrar um grande acontecimento musical mundial. No último dia 30 de janeiro completou 55 anos da última apresentação dos Beatles. Aconteceu lá em 1969 e tornou-se um marco aí na vida musical, tanto dos Beatles como do rock, como da música mundial. Ficou conhecido como Rooftop Concert, ou concerto no telhado ou no terraço, no caso aqui. Esse show aconteceu no prédio lá da Apple, que era a gravadora criada pelos Beatles, e lá no terraço aconteceu esse show. Na verdade, eles estavam procurando já há muito tempo um lugar para fazer um show. Desde 1966 eles não faziam um show. O último show que eles fizeram foi lá em São Francisco, na Califórnia, e depois não fizeram mais. Na verdade, eles foram para várias partes do mundo, foram lá para o Egito, outros lugares da África, para fazer um show, mas acabaram aí fazendo essa apresentação que tornou-se a última apresentação deles, dos 4 meninos de Liverpool. Esse show durou apenas 42 minutos, teve muita influência aí da polícia lá de Londres, foi chamada porque estava fazendo muito barulho, foi tocado ao ar livre, teve aí alguns contratempos e o show acabando não durando tanto. Foi interrompido, mas foi suficiente para entrar para a história do rock mundial e dos Beatles. Para contar um pouquinho aí da história desse término da banda inglesa, parece que começou lá em 1967, um pouco antes do álbum branco, que foi lançado em 68. O grande acontecimento aí foi o empresário dos Beatles, o Brian Epstein, faleceu aos 32 anos depois de uma overdose acidental de remédio. E aí, esse empresário era aí a cabeça aí de toda a carreira dos Beatles, desde a época lá do Cavern Club, lá em 61, que esse empresário fazia aí todo o trabalho aí de projeção dos Beatles. A partir de 67, com a morte do Brian, os Beatles acabaram ficando um pouco perdidos aí, os integrantes acabaram aí não se unindo mais e teve muita discussão. E aí culminou aí em 1970, com o fim da banda. Para falar então desse concerto aqui no terraço, teve a participação também, além dos engenheiros de som, o Glyn Johns, Alan Parsons, já falamos do Alan Parsons aqui, que depois transformou-se num grande músico também, nos anos 70, 80. O Alan Parsons era o grande produtor. Um pouco antes aí dos meninos subirem lá no terraço, ele saiu lá nas ruas de Londres a procurar uma meia calça feminina para colocar, ninguém entendeu, mas na verdade ele queria colocar em cima dos microfones, envolver os microfones para que o barulho do vento lá em cima não afetasse aí o som. Era um inverno, era uma quinta-feira, era um inverno lá em Londres. E parece que deu certo, teve também um pessoal aí que trabalhou para fazer as imagens, e o show, de um jeito ou de outro, acabou acontecendo para surpresa de muita gente, principalmente do público que andava nas ruas lá de Londres e acabou ouvindo aí de um jeito meio estranho, mas acabou ouvindo aí esse show que entrou para a história, como eu disse. Contando um pouquinho dessa história, desse final dos Beatles, aliado aí ao show no terraço. O 12º álbum dos Beatles é o Abbey Road. É esse álbum aqui que todo mundo conhece, um álbum histórico. Esse álbum aqui ele foi gravado em de fevereiro a agosto de 69,
ou seja, um mês depois, um pouco depois da apresentação aqui no Terraço, lá em Londres. E foi lançado em setembro do mesmo ano. Então, foi o penúltimo álbum dos Beatles. Depois nós tivemos aqui o último álbum dos Beatles, que é o Let It Be, que tem aqui algumas músicas que foi cantado nesse show. Esse álbum aqui, apesar de ser o último álbum lançado lá em maio de 1970, um pouco depois, até um mês depois da dissolução da banda, do anúncio de que os Beatles haviam terminado, acabado. Esse álbum começou a gravação em janeiro de 69, nessa mesma época aqui do show do Terraço, e foi concluído de janeiro a março de 70, no ano seguinte, e lançado, como eu disse, no mês de maio. Então, só para vocês se situarem aí como que estava aí a situação da parte de lançamento dos dois últimos álbuns dos Beatles, algumas músicas aqui, a gente vai falar aqui, que foram cantadas aqui no show do Terraço. A primeira música que eles cantaram foi Get Back, um clássico deles. Na verdade, essa música seria o nome do álbum Let It Be, o último álbum, como eu falei, ia se chamar Get Back. Aí, para não dar muita confusão aí, porque na verdade o Get Back seria Volte, e eles estavam, na verdade, se despedindo aí da carreira. Aí eles resolveram colocar o Let It Be, uma música também inesquecível, aí, um clássico, e o álbum passou a se chamar aí Let It Be. Mas o Get Back tornou-se aí um clássico desse álbum, de toda a carreira dos Beatles. Então foi cantada lá no Terraço. Todas essas músicas são algumas músicas, 42 minutos, né? Não tinha muita música. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês ouvirem e verem essa apresentação histórica. Depois tem I've Got a Feeling, que é também um grande sucesso dele. Foi a primeira gravação de I've Got a Feeling. E depois ela acabou entrando no álbum Let It Be, no último álbum, como eu falei, no ano seguinte. Aqui teve a participação de um grande pianista, um dos maiores tecladistas de todos os tempos, que é o Billy Preston. O Billy Preston era amigo do George Harrison, e o George convidou ele para fazer uma participação. Tornou-se aí o quinto Beatle, apesar dele ter participado do último álbum do Let It Be. E aqui ele participou, aqui tocando aqui teclado. A gente vai falar um pouquinho depois no final aqui do Billy Preston, um cara importantíssimo aí para a carreira, final da carreira, principalmente dos Beatles. Essa música Got a Feeling, fazendo parênteses aqui, o Paul McCartney utilizou recentemente na sua turnê mundial. Veio aqui para o Brasil e fez uma apresentação aqui. Pegou esse vídeo do Lennon cantando a segunda parte, ele cantou a primeira, como na apresentação oficial, e o Lennon cantou a segunda parte, e ele colocou no vídeo lá no show aqui no Brasil. Foi um momento assim, um dos pontos altos do show do Paul McCartney pela turnê mundial, inclusive aqui no Brasil, o Lennon cantando com ele aqui, I've Got a Feeling. Então, tá aí o registro dessa música aqui. Outra música também que fez parte dessa apresentação e que entrou lá no Let It Be é o One After 909. É uma música, na verdade foi uma música que ficou lá atrás, lá em 1963, lá na época do Love Me Do, e aí não foi colocado no álbum, em nenhum álbum dos Beatles. E aí o Paul McCartney resolveu trazer essa música, e o John Lennon, foi uma das primeiras canções que eles fizeram juntos aí, e aí entrou aí uma música bem anos 60, lá bem rock and roll lá. Ficou bem legal também essa versão que entrou, como eu disse, no Let It Be. Outra música bem legal também, eu vou deixar aqui na descrição com a tradução, uma letra lindíssima, que é Dig a Pony, que é uma canção alegre, que encoraja a pessoa a fazer o que quiser, o que tiver vontade. Então vai ficar aqui na tradução Dig a Pony, que também entrou depois de um ano lá no Let It Be, no álbum Let It Be.
Nos intervalos, na troca lá das fitas e tal, aquela coisa bem analógica ainda, eles tiravam uma palhinha, tocavam alguma coisa instrumental lá nos intervalos, tocou lá um pedacinho, lá não vou deixar aqui, mas um pedacinho, acho que nem um minuto, do hino lá do Reino Unido, né, que é o God Save the Queen ou Dev Save the King, aí dependendo aí do monarca que tiver lá dentro da Inglaterra. Na época era a rainha da Inglaterra, Elizabeth, então era God Save the Queen. E I Want You também é uma música que entrou lá no Abbey Road. Eles, como eu disse, logo depois eles começaram a gravar o Abbey Road, eles estavam acho que meio que ensaiando, tocando I Want You. Então não vou deixar, mas está aí um registro nos intervalos aí dessa apresentação aí do concerto no terraço. Então, tem essas músicas aqui, que eu vou deixar aqui para vocês, e eu vou fazer aqui também uma homenagem ao Billy Preston. Billy Preston, como eu disse, era grande amigo deles, principalmente do George Harrison. E eu vou deixar, apesar do Billy Preston ser um cantor lá dos anos 60, 70, cantou com Nat King Cole, cantou com Ray Charles, ele era um cantor de soul, rhythm and blues, tecladista incrível, maravilhoso. Aqui eu vou deixar um sucesso do Billy Preston de 1982, uma música bem romântica e tal. Muita gente aí vai lembrar dessa música I'm Never Gonna Say Goodbye, de 1982. Tocou muito essa música do Billy Preston, uma música lindíssima. E aí vocês vão poder ver também aí o Billy Preston lá, vendo os vídeos, vão poder ver ele num cantinho lá, quietinho, tocando o teclado. Ele é bastante jovem ainda, o Billy Preston já faleceu também. Então, fica aqui essa homenagem ao grande, o quinto Beatle, o Billy Preston. Aí no final, depois dessa apresentação, a polícia acabou acabando lá com essa apresentação deles, encurtou um pouco. Mas aí o John Lennon disse que agradecia a todo mundo, ao público lá de baixo, quem estava lá pendurado lá nas chaminés, nas paredes, o pessoal estava meio pendurado lá para poder assistir aí, na hora que perceberam que eram os Beatles que estavam tocando. E aí ele disse que esperava que tivesse passado bem aí na audição, tivesse corrido tudo bem na audição, aí na passagem de som. E esse acabou sendo, então, não a volta que muita gente esperava por causa do Get Back, mas na verdade o término aí da banda, da apresentação. A partir daí é um pouco disso que eu já falei aqui. Nós vamos falar ainda esse ano aqui, com outra oportunidade, desse álbum aqui do Abbey Road, aqui de 69, que também está fazendo 55 anos do seu lançamento. Famosíssima capa, uma das mais famosas do mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. Fica aqui, então, essa homenagem ao concerto no terraço dos Beatles, que completou agora, dia 30 de janeiro, 55 anos dessa apresentação, que acabou sendo improvisada, mas acabou sendo histórica. Porque depois outras bandas fizeram apresentações de terraço. Você está aqui, por exemplo, o U2, fez uma apresentação em 2009 também no terraço, imitando um pouco aí os Beatles, acabou fazendo sucesso. E mais uma coisa, né, mais um evento que os Beatles acabaram fazendo história. Um grande abraço a todos, curtam aí essas músicas, são 5 músicas aqui, além, depois tem a do Billy Preston, para vocês ouvirem, relembrarem e conhecerem um pouco aí desse final da história aí da banda, da maior banda de todos os tempos, The Beatles. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.